Você que achou 1 Reis 18:29, diga glória a Deus. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Verso 32, não se canse. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ou uma vala em volta do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Verso 33. Então armou ali a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre ele a lenha, pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isto uma segunda vez, e o fizeram uma segunda vez. E disse: fazei isto ainda uma terceira vez, e fizeram uma terceira vez. Não se canse, de maneira que a água corria em torno do altar, e ainda até a vala se enchia de água. Verso 36, para finalizarmos. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu, e que nós somos teus servos, e que conforme a tua palavra é que eu fiz todas estas coisas. E quem entendeu, diga amém. Pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olhe para mim isto, mantenha seu olho conectado no meu agora. Quero olhar no seu olhinho. Eu tenho algo de Deus para entregar para a sua vida e para o seu coração. Eu fiz questão de nós lermos todos esses versos, para que os irmãos entendam toda a liturgia que existia e envolvia um culto oferecido a Deus. Não bastava apenas Elias chegar no altar, queimar o bezerro em cima do altar e dizer: Deus, receba aí o que é teu. Não. Os irmãos observaram que ele fez um passo a passo. E antes de partir o bezerro em pedaços, colocar os pedaços no altar sobre a lenha, tocar água em cima 3 vezes, e depois colocar uma oração diante de Deus para que fogo descesse do céu, ele fez algo que eu considero a parte mais importante de todo esse culto que ele ofereceu a Deus. Ele reparou o altar, ele consertou o altar. E há quem diga que o altar é a finalidade, e eu digo por onde eu passo que o altar não é o fim. O altar será sempre um meio para um propósito final. O altar é uma ferramenta para se alcançar alguma coisa. E não estou exagerando em palavras aqui esta noite. É por isso que existem tantas pessoas aí fora que estão corrompidas, porque existem pessoas que estão pensando que o altar é o seu Deus. E quando pessoas começam a achar lá fora, aqui eu sei que vocês são crentes, que o altar é o seu Deus, eles começam a servir o altar. E como o altar torna-se o seu Deus, e não suportam ver o altar sendo usado por outro que quer alcançar Deus, brigam entre si para poder alcançar o seu próprio Deus. Mas quem serve a Deus entende que altar é só uma ferramenta para alcançar Deus. É por isso que Elias está reparando o altar. Mas eu quero levar vocês por um caminho diferente esta noite, porque talvez nas vossas mentes e nos vossos corações você esteja pensando: já sei, pregador, eu já sei por onde o caminho você quer seguir, e você vai dizer que Deus vai descer com a vara dentro da igreja. Não, eu estou dizendo que o que Deus quer falar conosco esta noite é muito mais profundo do que um concerto de igreja. Pregador, tu veio de longe para falar disto. Eu vim dizer para vocês que um concerto é com cada um de nós. Desde este que fala contigo desse altar a quem ouve aí de baixo, quem está no som, quem está nos instrumentos, quem está em pé ali atrás, quem está no som, quem está, ali na escada. Pregador, por que você disse isso? Porque no Antigo Testamento o altar se revelava como algo físico, irmãos. Era necessário você pegar algo fora,
e colocar sobre algo físico fora para que Deus respondesse. Só que você sempre vai ver dentro da Bíblia vários altares sendo levantados para Deus. E se você com carinho em casa depois, não precisa ser agora, pegar a Bíblia para ler, você vai perceber que holocausto, que é exatamente o que Elias está fazendo, teriam 4 ofertas a serem oferecidas a Deus. A primeira oferta poderia ser de uma pombinha, a segunda oferta poderia ser de farinha, a terceira oferta poderia ser de cordeiro, e a quarta oferta poderia ser do bezerro, que é a qual ele está oferecendo. Deus havia colocado uma possibilidade para qualquer pessoa oferecer algo para ele. Se alguém olhasse para Deus e dissesse assim: Deus, eu quero te ofertar, mas não tenho dinheiro para comprar um bezerro e entregar no seu altar. Sabe o que Deus falava? Não tem problema. Se você não tem nível para alcançar um bezerro, eu abaixo um pouco, você pode me oferecer um cordeiro. Aí alguém inventava desculpa: não, meu dinheiro não alcança o cordeiro. Eu abaixo mais um pouco, você pode me dar uma pombinha. Não, Deus, eu não tenho como comprar uma pombinha. Então eu abaixo mais um pouco. Tira da tua comida a tua farinha e entrega no meu altar, porque essa será a adoração a mim. Jonathan, você está falando de dinheiro? Não. Eu estou dizendo que Deus sempre deu possibilidade de fazermos alguma coisa para Ele. E existem pessoas que sempre dão desculpas para Deus: Deus, eu não consigo. Mas observou que Deus sempre ofereceu vários caminhos para que pudéssemos entregar algo no altar dele. Deus, eu não alcanço o nível que fulano alcançou. E Deus diz: nunca te pedi para alcançar o nível de fulano. Eu te pedi para entregar o que está dentro das tuas possibilidades. Porque tem gente que olha para pessoas que oram demais, que pregam demais, que cantam demais. Se você vê alguém marchando no meio desta igreja até o findar deste sermão, você vai dizer: nossa, eu queria ser igual fulano marchando assim. E quem disse que Deus quer que você seja igual fulana, ciclana, beltrana? Se tu não pode dar o bezerro que ele ou ela está oferecendo, por que tu não diminui para um cordeiro, para uma pombinha, para uma farinha e entrega alguma coisa para Deus aqui dentro esta noite? Tem gente que vai sapatear, tem gente que vai dar um pulo da cadeira igual o pastor Silvio acabou de dar. Mas tem gente que diz: não, eu não consigo dar pulo. Mas tu tem uma lágrima, tu tem um glória, tu tem um aleluia, tu tem uma língua estranha, tu tem uma marcha, tem ou não tem? Tu tem um levantar de mão para colocar no altar. Tu sempre tem alguma coisa para oferecer a Deus. Então, com carinho, irmãos, não me venha com essa desculpa de que tu não tem nada para entregar para Deus aqui esta noite. Ah, Jonathan, você está falando isto porque você não está passando o que eu estou passando. Então vem de Bíblia comigo, porque eu quero te inserir dentro do texto. Nós estamos olhando para Elias reparando o altar. E o altar que Elias está reparando, consertando, não é o altar que foi se oferecido o sacrifício um pouco antes. Existiam 2 altares no texto. Um era o altar para Baal, o outro era o altar de Deus. No altar de Baal, você leu comigo, eu fiz questão de ler contigo o verso 29. Não houve resposta, não houve voz, não houve nada, a ponto de Elias, um verso antes, olhar para os profetas de Baal e zombar deles, e dizer assim: grita mais alto, porque quem sabe o Deus de vocês não esteja dormindo. Mas quando chega a vez de Elias, eu vou falar isso aqui com calma. Primeira coisa que ele faz é começando a reparar o altar de Deus. E aqui começamos a entender o nível que Israel estava. Enquanto no altar de Baal se oferecia tantas coisas, o altar de Deus estava quebrado e foi-se necessário uma reparação. Antes de se oferecer, Jonathan, está pesado, calma irmão, vamos chegar lá. Antes de se oferecer uma oferta sobre o altar de Deus, e depois que Elias repara o altar de Deus, ele começa partindo o bezerro em vários pedaços. Existe um outro segredo dentro desse texto, porque um bezerro, olha aqui no meu olho irmão, eu vou falar isso com calma. Um bezerro que era oferecido a Deus nunca era oferecido pela metade, ou com defeito. Já entenderam? Na esquerda, vou falar olhando para a direita agora. Pregador, só tive dinheiro para metade, era melhor ter dado o cordeiro do que comprar um bezerro pela metade e oferecer a Deus. Por que você está falando isto, Jonathan? Todas as ofertas que eles ofereciam em perfeição. Deus não aceitava pela metade, Deus não aceitava com defeitos. E sabe por que Deus não aceitava o bezerro, ou o cordeiro, ou a pombinha pela metade ou com defeitos?
Porque quando Deus respondia, não respondia pela metade. Entenderam na direita? Olha lá atrás, entenderam também. Aqui no meio também, vocês estão ligados. Porque quando Deus descia na terra para mover a mão, não era só uma mão, eram as duas. Quando Deus mandava poder, não era só pela metade. Só que o problema é que tinha gente na terra que queria o poder inteiro, mas colocava oferta pela metade. E entenda que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo que se entrega para Deus. Eram pessoas que ofereciam pela metade no altar quebrado, mas queriam que Deus oferecesse tudo por completa em perfeição. Então a primeira coisa que Elias faz, se queremos que Deus haja por completo, também temos que entregar tudo por completo. Começando pela reparação do altar, depois pela oferta que se coloca no altar. Colocou oferta no altar, coloquei, cavou a vala em volta. Joga água a primeira vez, joga água a segunda vez, joga água a terceira vez. Algumas pessoas vão dizer que Elias jogou água para zombar dos profetas de Baal, dizendo, tá vendo? Meu Deus coloca fogo até na água. Eu não dispenso essa teoria, mas existem alguns estudiosos que dizem que Elias colocou água sobre o altar porque diante do sacrifício de Baal existia engano em Israel. Sabe o que os profetas de Baal faziam? Eu sei que aqui só tem profeta verdadeiro entre vocês, irmãos. Estou falando de gente lá de fora. Sabe o que os profetas de Baal faziam? Escondiam um fogo estranho embaixo do altar. E quando iam tocar tambor para Baal, aquele fogo estranho escondido embaixo do altar começava a pegar. O povo de Israel via esse fogo estranho pegando e dizia, Deus respondeu, Baal está aí. Só que nesse dia nem fogo estranho deu jeito. Nesse dia nem fogo escondido deu jeito. Nesse dia o fogo de Baal não apareceu. Elias tocou água no altar de Deus para dizer, vocês escondem fogo estranho, se aqui tiver a água apaga. Eu vou falar de novo. Lá fora escondem fogo estranho, aqui não. Aqui é altar de Deus. Taca água, porque se tiver fogo estranho, o fogo vai apagar agora. Se tiver sacrifício, não vai ser fogo estranho. Vão dar glória, quer ver? Se tiver sacrifício, o fogo vai ter que descer do alto, do alto, do alto, do alto, do alto, do alto, do alto. Ou é fogo de Deus ou é fogo de Deus. Fogo estranho aqui, a gente taca água na cabeça, toca água em cima, apaga o que está escondido, para que o fogo desça no altar. Eu vou falar com calma para ver se 2 ou 3 pegam no meio da igreja. Depois que ele taca a água no altar, a oração dele é simples, irmão. E eu gosto desse tipo de oração aqui. É oração que não faz curva, é oração que vai direto ao ponto, é oração de guerra. Ele não enfeitou a oração, ele só olhou para o céu e disse, Deus, a glória não é minha, é tua. Quem vai sair daqui com a glória na mão é tu. Então para provar que tu é Deus, já estão começando a entender, olha lá. Para provar que é tu quem fez essas coisas, já que tu levantou a mão, segure a mão de quem está do teu lado aí, crente. Eu senti fogo de Deus descer aqui agora. No Miteia Ravando Riébria. Se tiver fogo estranho, vai ser apagado na água agora. E se quer fogo, vai ser fogo do alto. Levanta a mão de quem está do seu lado e estremece no ar agora. Isto. Enquanto tu estremece, a lenha pega fogo. Enquanto tu estremece, o bezerro pega fogo. Enquanto tu estremece, até a água. Enquanto tu estremece, o altar é lambido no fogo, a vala é lambida no fogo, é tudo tomado de fogo. Mas fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Eu vou deixar você dar glória, daqui a pouco eu prego de novo. No Miterra, alabando Biquetelevarúcia. Ai, 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 varão. É Jesus amado. Lumiteia Ravanuque Telemita. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então vamos seguindo, irmãos, pois há algo que Deus deseja liberar aos vossos corações. Não havia fogo estranho no altar de Deus. Havia fogo de Deus que descia do alto.
fogo provado. Nem a água conseguiu interromper o fogo que desceu do alto. Eu vou dizer, está aqui com carinho, olhando nos vossos olhos. Pregador, por que é tão importante apagar fogo estranho e só deixar pegar fogo do alto? Eu te respondo agora. Certo dia Jesus desceu do monte com discípulos. Quem é de Bíblia vai entender rapidinho, já entendeu, já leu, né? Quando desceu, chegou um homem, pai de um menino endemoniado. Chegou em Jesus correndo e: me ajuda, Senhor. Já entendeu, varoa? Eu imagino Jesus, o que foi, rapaz? Jesus, existe um espírito maligno, um demônio, que quando toma o meu filho, lança ele no fogo. E voltando-se no fogo, o demônio não desprende até deixar ele todo quebrado. E Jesus, sei que vai doer, mas vai curar. Eu trouxe ele nos teus discípulos. Os teus discípulos oraram, impuseram as mãos, gritaram. Te lembra nada em Elias, não? Bateram tambor, ficaram sapateando. E o demônio começou a zombar da cara deles, como se dissesse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca. Sei que só tu pode, Jesus. Mas Jesus foi na veia. Jesus já começou: demônio, sai daí. E o demônio teve que sair. Alguém coçou a cabeça e falou assim: Jesus, por que tu conseguiu e nós não? Jesus já começou cortando na raiz. Tem demônios. Jesus expulsa o demônio lá de casa. Tem demônios. Jesus, demônios que só saem. E Jesus vai doer, mas vai curar. Diante de jejum e diante de... irmão, se tu entendeu, estica a mão pro alto que lá vai. Eu vou falar, está aqui olhando nos vossos olhos. Eu vou falar com calma de novo, pastor Silvio. Vocês não perceberam não que em Elias o fogo veio de cima? E com Jesus, Jesus desceu de onde? Do monte. Só se desce quem está em cima, filha. Com Elias foi Deus que mandou fogo. E no texto do demônio que lançava o menino no fogo também, tinha um fogo no alto maior do que o fogo que estava embaixo. E quando o fogo do alto veio descendo do monte, o demônio teve que bater em retirada da família daquele homem. Eu vou profetizar de novo. Vou dar uma outra oportunidade a quem quiser receber esta palavra. Aonde houver demônios escondidos trabalhando contra a nossa casa, contra a nossa família e parentela, vida financeira, espiritual, material, meu Deus, virou o ano de 2022 dizendo: tudo vai dar certo. Já entrou 2023 e ainda está tudo amarrado. Aonde houver um demônio escondido, a água vai ser lançada no fogo dele agora. Eu vou dizer quietinho, quer ver? Já vejo no meio da igreja fogo que desce do alto. E esse fogo tem nome. E o nome dele é Leão de Judá, Raiz de Davi, Jesus grandão da Galileia. Olha como é que ele está pegando altares ali na minha direita. Eu vou chegar lá. Olha a gente tomada de fogo lá na porta. Olha a gente tomada de fogo aqui na esquerda. Existe um altar. Quem está comigo diga glória a Deus. Um altar que foi reparado e o fogo de Deus desceu. E talvez você esteja dizendo: já sei, esse altar é a igreja. Eu digo: não, repito, são as nossas vidas. Aonde você prova isso, evangelista Jonathan Carlos? Vocês lembram de Jesus entrando dentro do templo? Quando Jesus entra no templo, a primeira coisa que ele faz, olhando que todos estavam vendendo coisas dentro do templo, ele pega um azorrague. Irmão, às vezes é difícil pregar esse texto, eu sei, mas você me ama. Ele pega um azorrague. E aí fora, sabe o que falam de Jesus? Jesus é amor. Jesus passa a mão na nossa cabeça. Esqueceram de ler o dia que ele pegou um azorrague. Jesus é bonzinho. Lê o dia que ele pegou um azorrague na mão.
A zorraga é uma espécie de chicote, de corda. Ele pegou na mão e começou no lombo de todo mundo dentro da casa. Toma, toma. Lê depois na Bíblia. Aí ele começou: não façam da casa comércio. Por isso Jesus entrou com a zorraga na mão. Era como se ele dissesse dizendo: quer fazer da porta para fora. Eu vou repetir, porque eu sei que tu embecou, mas tu me ama, não ama? Te amo também. Sei que doeu, mas sei que vai curar. Doeu, mas curou. Quer fazer? Quero, da porta para fora. Da porta para dentro, não. Vi gente até passando a mão na cabeça. Pregador, fala uma palavra de motivação aí para mim. Tá aqui a motivação. Quer fazer? Da porta para fora. Entrou da porta para dentro, tira a sandália do teu pé. Porque o lugar que tu tá é terra santa, é casa de Deus, é casa de oração. É esse do Deus aqui. Ah, porque eu não consigo largar. Ah, porque eu não consigo fazer. Ah, porque eu não consigo tirar as mãos. Da porta para fora. Se entrou da porta para dentro, dá o teu jeito de largar fora, para se envolver com as coisas de dentro. Jonathan, estou gostando dessa palavra. Não, te amo do mesmo jeito.